Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Estão na cama ainda, é? Estão com frio? Muito. Muito bem, criança. Vocês acessaram ontem o Classroom? Vocês viram que eu coloquei lá as respostas dos exercícios, fiz a correção dos exercícios? Sim. Sim? Sim, prof. Vocês estão bem? Sim, tá frio só. Só frio, né? Bastante frio mesmo. Vocês compreenderam a lei de Hess? Sim. Dificuldade? Eu só não fiz o canal de atividades ainda. Ah, tá, ok. Muito bem. Olha só. Eu vou pedir, então, para vocês abrirem a apostila, ok? Vamos abrir a apostila na página 23. Antes de mais nada, alguém tem alguma dúvida sobre os exercícios, sobre o primeiro método para determinação do ΔH, que é o HP menos HR? Não. Não? Ninguém tem dúvida? Porque senão a gente faz um sobre este, depois a gente passa para os da lei de Hess. Ninguém tem dúvida? Não, Ô, pode. professora, em que página você tá, por favor? Eu acabei de entrar. Vou pedir para vocês abrirem na página 23. Tá bom, obrigada. Tá? Página 23 da apostila. Quem está sem apostila, é só abrir o positivo on, ok? Lá no positivo on você tem o tópico lá dos livros e lá você encontra. Você encontra tanto a apostila quanto o caderno de atividades, tá? Então, vamos à página 23 da apostila. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Do meu celular. Só um minutinho. Vou compartilhar minha tela. Meu filho desconectou porque... Todo mundo está enxergando? Está me enxergando aí? Essa tela do Tim? Ou é alguma coisa de matéria? Aqui, ó. Dá para enxergar? Eu tô enxergando a do Teams também. Ai, sério? Oh, meu Deus. Uhum. Ô, Pro, na verdade eu tô vendo um monte de senha sua. É uma C e D. Espera aí, gente. E agora? Sim. Agora sim. Agora sim, ótimo. Perfeito. Muito bem. Então, olha só. A gente vai falar sobre a lei de Hess, tá? Deixa eu...
verdade, meu Deus. Olha só, gente. Então, na lei de Hess, o que a gente viu? Que não importa por quantos processos, né, quantas etapas uma reação precisa, né, um produto, melhor dizendo, precisa passar para chegar no seu estado final, ok? O que importa é só o estado inicial e o estado final, de acordo com Hess, ok? Então, o que a gente precisa fazer na lei de Hess? De forma muito prática, tá? Nós vamos primeiro buscar a equação modelo. Então, no caso do exercício número 4 da página 23, a equação modelo é essa daqui, ó. Ou seja, essa equação ocorreu em 2 etapas, certo? Porém, nós precisamos, a partir dessas 2 etapas, chegarmos na equação modelo aqui, tá? Do SO2 mais O2 resultando em SO3. Esse é o objetivo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos observar as 2 etapas aqui embaixo, a número 1 e a número 2, e vamos observar se a gente precisa inverter a equação, se a gente precisa multiplicar, se a gente precisa dividir, tá? Ou se a gente vai manter. Por exemplo, na número 1. Na número 1, nós temos o SO2, que é um dos participantes que aparecem na equação, ok? Olha só, na equação modelo, o SO2 está antes da seta, ok? Já na etapa número 1, ele está depois da seta. Então, o que a gente precisa fazer com essa equação? A gente mantém ou inverte? Inverte. Inverte, isso mesmo. Então, exato. Então, nós vamos inverter a equação. Então, vai ficar SO2. Eu não vou colocar o estado, tá? Só por conta do espaço. Setinha. S mais O2. Ok? Quando a gente inverte a equação, obrigatoriamente a gente precisa fazer o quê? Com o ΔH, tudo que você fizer. Exatamente. Tudo que você fizer com a equação, você vai fazer com ΔH. Então, a gente vai inverter o sinal. Então, o sinal agora vai passar a ser mais 284. Ok? Na segunda equação, a gente percebe que o SO3, ele está depois da seta, na equação modelo e também na segunda etapa. Então, o que a gente faz? A gente inverte ou mantém? Mantém. Então, aqui eu vou copiar igualzinho a equação da etapa 2. Então, S mais 3 sobre 2 de O2, resultando em SO3. Então, se manteve, nós também vamos manter aqui o ΔH, tá? Vai permanecer o mesmo. Agora, como é que vai funcionar? Tudo que não aparece na equação modelo tem que desaparecer aqui, ok? Então, a gente vai fazer como se fosse uma inequação matemática. Tudo que estiver do mesmo lado da seta, a gente soma. Se estiverem lados opostos, a gente cancela, ok? Então, olha só, eu tenho enxofre, eu tenho esse S aqui antes da seta, e tenho ele depois da seta. Se está em lados opostos, o que a gente faz? Cancela. Eu tenho 1 e 1, então 1 menos 1, 0, ok? Agora aqui o oxigênio. No oxigênio, o que a gente tem? Ó, 3 sobre 2. Quanto é 3 dividido por 2? 1,5. 1,5, certo? 3 dividido por 2, 1,5. E do lado de lá da seta, então esse daqui está antes, o outro está depois da seta. Então a gente vai subtrair. Quanto a gente tem depois da seta? Esse daqui? 1. Certo? Então 1,5 menos 1, quanto dá? Onde sobra? Meio. Sobra meio antes ou depois da seta? Antes. Então, esse vai embora e aqui sobra meio. Tem mais alguma coisa pra gente cancelar aí? Não. Não. Então, o que a gente faz? A gente vai copiar tudo que sobrou. Então, antes da seta, na primeira linha a gente só tem o SO2. Na segunda linha tem alguma coisa?
Sobrou o quê? Sobrou meio de O2, não foi? Foi. Sim. E depois da seta, nós temos apenas o SO3. Nós chegamos na equação, a equação está igualzinha? Sim. Tá. Sim. Tudo que nós fizemos na equação, a gente fez com ΔH. Aham. Então, nesse ponto, quando a gente vê que já está tudo certo, tudo que a gente fez na equação, a gente fez no ΔH, então o que a gente faz? A gente simplesmente soma. Então, a gente vai somar o ΔH da equação 1 com o ΔH da equação 2. Ou seja, a gente vai fazer mais 284 mais menos 378. E aí a gente vai ter a resposta do exercício. Quanto dá isso? Menos 94? Menos 94. Eu devo R$ 378, pago 284, eu ainda devo 94. Ok? Difícil, gente? Não, prof. Não. Não, né? Vamos fazer a letra B. Letra B. Essa daqui, olha, é a nossa equação modelo, tá? Então, nós precisamos chegar nessa equação, ok? Então, olha, analisem, por favor, a equação número 1. Olha, se estiver muito ruim para vocês enxergarem, olhem no caderno, no livro de vocês, tá bom? Estou tentando ajeitar aqui. Acho que a imagem não é muito boa. Olha, a gente precisa, vamos fazer uma análise aqui. Equação número 1. O que a gente precisa fazer aí? Falem para mim. Tem que inverter, tem que multiplicar, o que precisa? Pode manter, prof, porque tem o carbono grafite, ele tá antes da seta, igual no modelo. Perfeito. Então, a número 1, vou colocar um M aqui, ó. A gente vai manter a número 1, tá? Agora, a número 2. Analisa a número 2. Também mantém, porque tem o 2H2 antes da seta, igual no modelo. Perfeito. Então, essa aqui a gente mantém. E a número 3? Inverte. 3. Por quê? Porque o H3, o OH tá antes da seta. E ele tá ficando Aqui ele depois. tem antes e na equação modelo está depois, né? Então, essa a gente inverte. Muito bem. Precisa multiplicar alguma coisa? Não. Não. Muito bem. Então, a primeira mantém, a segunda mantém, a terceira inverte. Então, vamos lá, ó. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, a primeira fica... Não vou colocar os estados, tá, gente? Porque não vai dar espaço aqui, ó. Então, fica carbono mais O2, e aí resulta em CO2. O ΔH, como é que fica o ΔH? Mantém. Fica menos 303. Menos 393, perfeito. A número 2 também vamos manter, né? Então, fica 2H2 mais O2, seta, 2H2O, ok? E aí, mantemos também, certo? O ΔH. Então, menos 572, perfeito. A terceira a gente vai inverter. Então, tudo que tiver como produto fica como reagente, o que estiver como reagente fica como produto. Então, vai ficar assim, CO2 mais 2H2O, resultando em CH3OH, mais 6/2 de O2, certo? E o que a gente vai fazer com o ΔH? Inverte. Positivo. Então, fica mais 726, ok? Muito bem, olha só. Então, agora a gente vai trabalhar aqui como se fosse matemática, tá? Então, olha só. Primeiro, quando a gente analisa a nossa equação aqui, ó, a gente percebe que não tem água, né? Olha aqui. Aqui nós temos 2 mols de água antes da seta e aqui nós temos 2 mols de água depois da seta. Então, o que a gente precisa fazer? Cancela. Cancela. Se estão em lados opostos, a gente cancela. Se estiverem do mesmo lado, a gente soma. Então, ó, cancelamos a água. O que mais a gente pode cancelar? Ó, tem o CO2 aqui antes da seta e aqui depois da seta.
Então, Cancela. cancela, certo? Perfeito. O que mais? O oxigênio. O oxigênio. Quanto que tem de oxigênio antes da seta? 2. 2. 2. Olha só, eles estão do mesmo lado. Então, 1 mais 1 a gente soma. Então, do lado, antes da seta, do lado dos reagentes, nós temos 2 de oxigênio. E depois da seta tem quanto? 1,5. 1,5. Então, nós vamos cortar. Então, 2 menos 1,5 sobra meio onde? Não, antes Antes da da seta. Do lado dos reagentes ou no produto? Dos reagentes. Reagente, perfeito. Então, a gente corta aqui, mas ainda sobra meio. Tem mais alguma coisa para a gente cortar? Não. Não. Então, agora a gente vai colocar tudo o que sobrou, né? Antes da seta, aqui, e depois do lado dos reagentes, do lado dos produtos. Então, aqui nós temos o carbono, sobrou carbono, sobrou meio de O2 e sobrou 2H2, certo? Tem mais alguma coisa? Não, tá certo. E depois da seta sobrou o quê? CH3, vapor. Perfeito. Pergunta, nós chegamos na equação? Sim. Aham. Sim. Tudo que a gente fez na equação, a gente fez com ΔH? Sim. Aham. Sim. Então, nós podemos somar agora todos os ΔH e a gente vai chegar na resposta da questão. Então, como é que vai ficar? Então, nós temos aí, ΔH vai ser igual a menos 393 mais menos 572 mais 726. Qual é o valor do ΔH? Menos 239. Menos? 239. Perfeito. Ok? Ok. Muito bem. Letra, Professora, diga, querida. eu não entendi o porquê que o meio de O2 ficou antes do 2H2. Ah, não, essa foi. Não, isso aí não tem problema, Sara, né? Isso não tem Não, problema? essa professora que colocou antes, mas não tem problema, a ordem deles não vai Ah, influenciar. tá bom. Não vai influenciar, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Próximo, acho que é isso. Tá, então não tem problema colocar o O2 na frente. Ih, eu acho que. Ah, não, tá certo aqui. Letra C. Tá? Letra C. Então nós temos aqui, ó. Aqui está a equação modelo. Vamos analisar, então, as 3 etapas, tá? Falem para mim, na etapa número 1, a gente precisa fazer alguma coisa? Não, não tem. Pode deixar Mantém. Vou colocar um M aqui. Primeira, mantém. E a número 2? Vezes 2. O que a gente faz? Mantém? Mantém Multiplica por 2. Mantém e multiplica por 2? Isso. Por quê? Porque o Você tem, disse que a terceira era 2. só que tem que ser Isso 2. mesmo. Isso, aqui você tem 2H2, certo? E aqui você só tem 1. Então, a gente vai multiplicar essa equação inteira por 2. Então, vou colocar aqui, ó, vezes 2. Ok? Porque a gente vai ter que multiplicar. Agora, analisa a terceira. Vai Inverte. fazer alguma coisa? Precisa inverter? Inverte. Então, vou colocar aqui, I, inverte. Então, essas são esses comandos que a gente vai fazer, então. Então, na número 1, vamos manter. Então, vai ficar assim. Carbono mais oxigênio. Não estou colocando os estados, vocês coloquem aí na de vocês, tá? CO2. Então, essa é a número 1. Então, aqui menos 393, não está funcionando por quê, querida? 0,5. A número 2. Então, vamos multiplicar. Então, fala para mim como é que fica a número 2. 2H2 2H2
2H2 Mais O2. mais O2. O2, 2 vezes meio igual a 1. Zeta, Zeta, 2H2, 2H2, 2. ó, perfeito. E aí, para quanto vai o ΔH? menos Menos 571. Menos 571,6. 6. Perfeito. Agora a número 3. A número 3, vocês disseram que precisa inverter. Como é que fica a número 3? CO2. CO2 Mais 2H2O. mais 2H2O, Zeta. zeta, CH4. CH4 Mais 2O2. mais 2O2. Perfeito. Se nós invertemos, o que a gente precisa fazer com o ΔH? Inverte. Então, como fica? Mais 890,3. Mais 890,3. Perfeito. O que a gente faz agora? Agora corta. Tá. Quem eu preciso cortar? O CO2. CO2, um tá antes, outro tá depois da seta. O que mais? O 2H2O. 2 moléculas de água antes da seta, 2 depois da seta, ok. O que mais? E os 2O2 antes da seta e corta com do depois da seta. Isso mesmo. Então, nós temos um O2 aqui, um O2 aqui. 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Perfeito. Tem mais alguma coisa para cortar? Não. Não. Então, fala para mim como é que fica a equação antes da seta. C mais 2H2. C mais 2H2, Certo. seta, CH4. CH4. Perfeito. A gente chegou na equação modelo? Uhum. Sim, se a gente chegou, fizemos tudo o que fizemos na equação, fizemos com ΔH. Uhum. Então, o que a gente pode fazer agora? Agora veio as entalpias. Isso, é só somar, ok? Então, você soma menos 393,5 mais menos 571,6 mais 890,3. Quanto dá a variação desse Menos, ΔH? menos 74,8? Menos 74,8. 74,8. Perfeito. Muito bem, crianças. Bem. Exercício 5. Olha só. Exercício 5. Nós temos aqui a equação modelo. Então, agora vamos analisar as etapas e verificar o que precisa fazer. Analisem, por favor, aí a etapa número 1. Precisa fazer alguma coisa? Analisa. A primeira inverte. Primeiro precisa inverter, por quê? Porque o CH4, ele tá Tem depois que da ficar seta. Isso, na equação modelo ele está antes e na equação aqui, ó, está depois. Então, a gente vai inverter a primeira. Beleza. E a segunda? Mantém. Mantém. Sim. Vamos manter a segunda. E a terceira? Mantém, só que divide por 2. Por que tem que dividir por 2? Por causa do oxigênio. Por causa do oxigênio. Ah, na equação aqui tem 1, né? Mas na equação modelo, nós temos apenas meio. Então, 1 dividido por quanto que a gente vai dividir? por 2. Por 2. Então, 1 dividido por 2 vai dar meio. Mas lembrando que a gente vai dividir a equação inteira, certo? Então, olha só. Muito bem. Então, fala para mim, como é que fica a equação número 1? CH4 CH4 mais H2O mais H2O, seta CO seta CO, mais 3H2. mais 3H2. Ok. E aí, o que a gente faz com ΔH?
Você coloca positivo. A gente vai inverter, né? Então, vou apagar aqui, gente, não tem espaço. Então, vai ficar mais 206, certo? Fala para mim, como é que fica a segunda equação? 2H2 2H2 mais CO, mais CO, a seta, eta, CH3, OH, 3, OH. Perfeito. Como é que fica o delta H? mantenha, fica menos 128,3. Fica esse daqui, perfeito. Agora, a última equação. A última equação a gente vai manter, porém dividir por 2. Então, como é que fica o H2? Só H2. Então, fica apenas um H2, que mais? Meio de O2. Meio de O2, perfeito. Que mais? Seta. Que H2O. mais? H2O. O que a gente faz, então, com o delta H? Divide. Divide por 2. Quanto é 483,6 dividido por 2? 241,8 negativo. Quanto? 241,8. 241,8. Beleza, pronto. Então, qual é o próximo passo? Agora é cortar. Cortar? Então, fala para mim, como é que fica? Corta o H2O. Corta o H2O, esse antes da seta, esse para depois. O que mais? O CO. CO antes da seta, CO depois da seta. O que mais? O H2, que você vai ter 3 de um lado e 3 do outro, aí corta. Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Como eles estão do mesmo lado, eu somo, né? Então, 1 mais 2, 3. Menos 3, 0. O que mais? Só. Só? Então, o que a gente faz agora? Transforma. Agora a gente vai para a equação, né? Então, fala para mim, o que sobrou antes da seta? CH4 CH4 mais meio de O2. mais meio de O2. O que mais? Seta. Eta. CH3OH. CH3OH. Perfeito. Chegamos na equação modelo? Aham. Tudo que a gente fez na equação, a gente fez também no ΔH? Sim. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente só soma, né? Então, vai ficar mais 206 mais menos 128,3 mais menos 241,8. Quanto dá a soma desse ΔH? Menos 164? Menos? 164? Perfeito, dona Larissa. Todo mundo chegou nesse resultado? Sim. Sim? Alguma dúvida? Não. Não? Muito bem. Peguem o caderno de atividade. Caderno de atividades. E agora eu quero que vocês abram a partir da página 9. Alguma dúvida sobre a lei de Hess? Não. Ok, perfeito. Então, olha só. Eu quero que agora, neste momento, vocês façam. Quero o exercício. O exercício
exercício 13. Ok? O exercício 13 da página 9. Dá para vocês 2 minutos. Enquanto isso, eu vou colocar aqui próximo. Rapidinho, exercício 13 da página 9. Uma pergunta, esse exercício aí é para ser resolvido por qual método? O primeiro, que é HP menos HR, ou a lei de Hess? O primeiro. Eu coloquei a primeira também. Primeiro. Então, Perfeito, exatamente. Primeiro método, o HP menos HR. Pronto? 5. Sim. Então, vamos lá. Aí, vou abrir minha tela aqui para vocês. Estão enxergando aí? Sim. Só. Isso. Aqui. Certo? Certo. Muito bem, então vamos lá. Então, o exercício diz o seguinte. Nós temos aí a combustão, certo? Do etanol. E o exercício já te dá a equação já está balanceada, né? Ele já te deu a variação da entalpia dessa equação, ou seja, a quantidade de calor que é liberada quando a queima de 1 mol do etanol. Ele já falou qual é o valor do ΔH. E ele quer que você descubra qual é o valor de X, ou seja, qual é a entalpia de quem? Da água. Certo? Então, olha só. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, nós precisamos colocarmos todos os valores ali, né? Então, ele já passou o valor da entalpia aqui do etanol, que é menos 278. Então, vou colocar aqui, ó. Menos 278. A gente precisa multiplicar? Não. Isso é para 1 mol e a gente tem apenas 1 mol na equação, ok? Mas O2 a gente já sabe que é 0. Olha, esse exercício foi muito bondoso, que ele colocou o O2 aqui na tabela, viu? Mas isso raramente acontece, tá? É muito difícil eles colocarem, tá? Porque você tem que saber que é 0. Então, tá. Então, vou colocar aqui seta. Então, do reagente é isso. Apenas o etanol. Agora, do lado dos produtos. Do lado dos produtos, a entalpia do CO2 é menos 394. A gente precisa multiplicar?
Sim. Vezes 2. Quanto? Por Por dois. 2, né? Porque nós temos 2 mols, certo? Mais a entalpia da água. A entalpia da água a gente não sabe, mas eu vou chamar ela de X, ok? Mas você vai ter que multiplicar essa entalpia por 3. 3, ok? Então, vou colocar 3x, certo? Muito bem. Então, olha só, falem para mim quanto deu 2 vezes menos 394. Menos 788. Menos 788 mais 3x. Isso depois da seta. Antes da seta, a gente tem o menos 278. Pronto. Não, vocês concordam comigo que não tem mais nada para a gente fazer aqui? Sim. Tudo que a gente tinha que multiplicar, a gente multiplicou. Tudo que tinha que somar, a gente somou. Então, agora a gente vai para a expressão. Certo? Então, a variação da entalpia vai ser igual a HP menos HR. Então, fica menos 788 mais 3x menos, concorda comigo? Aham. 278, certo? Menos com menos aqui vai dar mais. Ok? Aí, detalhe, o exercício já forneceu para você esse valor aqui. Porque senão você fica com duas incógnitas, né? Qual é o valor do ΔH, de acordo com o enunciado? Menos 288. Menos 1.368. Perfeito. O que a gente faz agora? O que a matemática manda fazer? Agora tem que somar ali. Isolar o X. Isso. Certo. Então, eu tenho que... Quanto que é menos 788 mais 278? Menos 510. Menos 510. Então, vai ficar assim. Vou colocar aqui em cima, tá? Então, menos 1.368 é igual a menos 510 mais 3x. Certo? Sim. E Aham. agora? O que a gente faz? Agora tem que passar ele pro lado do 1368. Certo. Positivo. Então, vai ficar menos 1.368. Eu passo positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, mais 510 é igual a 3x. Quanto vai dar? Eu devo 1.368, paguei 510. Estou devendo quanto? Menos 850. 58. Menos 858. menos 858 é igual a 3x. O que a matemática manda fazer agora? Passar o 3. Divide. Então, x é igual a menos 858 dividido por 3. Quanto dá isso? Menos 386. Então, a entalpia, o valor de x seria menos 286. Certo? Certo. Aham. Super facinho, né? Ô, Pro, Vamos a... Oi, querida. esse eu fiz tipo diferente do seu. Primeiro eu resolvi o valor da entropia até o CO2. Aí depois eu peguei o valor que tinha dado menos 510, aí eu tirei do valor da entropia de combustão que ele tinha dado, aí depois dividi por 3. Aí deu o resultado. Sim, tá certo? Deu certo. Tá certinho. Lá você tem 3 mols, então para cada um você tem que dividir por 3, tá certo? Tá? Agora, olha, vamos para a página 11. Página 11, eu quero que vocês façam o exercício 18. Dois minutinhos para vocês.
Esse é sobre o primeiro método, que é HT menos HR, ou lei de Hess? Lei de Hess. Lei de Hess, certo? Você tem aqui as etapas e a equação modelo seria essa que está aqui embaixo. Pronto? Sim, Pro. Muito bem, então vamos lá. Então, analisando aqui, essa é a nossa equação modelo, ok? Falem para mim, a primeira etapa, precisamos fazer alguma coisa nessa primeira etapa? Não, Não. Não? não. Então, nós vamos manter a primeira. E a segunda? Muda. Multiplicar. Precisa inverter? Inverte. Inverter? Eu multipliquei por 2. Eu inverti porque o H2O ele tá antes da seta. E O H2O tá depois da seta. Não, ele tá antes. No padrão. Não, na padrão ele tá depois, dá depois, mas aqui nesse daí ele tá antes, ó. Então, eu multipliquei e eu inverti. Então, eu inverti e multipliquei também. Isso. Vocês só estavam falando da equação diferente. Uma estava falando de uma equação e outra de outra, mas estavam falando a mesma coisa. Então, aqui precisa inverter, e como aqui temos 2 mols, nós precisamos multiplicar toda essa equação por 2. Então, vamos inverter e multiplicar por 2. E a terceira? Inverte. A terceira só inverte? Uhum. Perfeito. Então, olha, falem para mim como é que vai ficar a primeira equação. C mais O2. C mais O2. Seta CO2. Seta CO2. Qual o valor do ΔH? É menos 94,1. Menos 94,1. 1,1. Perfeito. A segunda equação, como é que fica quando a gente inverte? O2. Quanto? O2 O2 mais 2H2. mais 2H2. Seta 2H2O. Seta 2H2O. Ok. Já multiplicamos, certo? O que a Uhum. gente vai fazer então com ΔH? Se a gente inverter, o que a gente faz com o sinal? Foi positivo. Foi negativo. Ótimo, estava mais 68,3, fica menos. E aí a gente multiplica esse valor por 2. 2. Como é que fica? Menos 136,6. 136,6. 136, perfeito.
17,6. E a última equação, como é que fica? CH4, CH4, zeta C, zeta C, mais 2H2. mais 2H2. E o ΔH como fica? 17,9. Positivo. Muito bem. Ótimo. O que a gente faz agora? Aí corta. Isso. O que a gente pode cortar aqui? O C, Ó, carbono antes da seta, carbono depois da seta. O que mais? os 2H2. 2H2 aqui e aqui. O que mais? Ó, Só? Então, Aham. fala para mim, como é que vai ficar a equação global? Fala para mim, como é que fica? O que sobrou antes da seta aqui? CH4. CH4. O que mais? mais 2H2, 2O2, zeta CO2, seta CO2, mais 2H2. mais 2H2O. A gente chegou na equação? Sim. Aham. Ótimo. Fizemos tudo o que a gente fez na equação, nós fizemos também com ΔH? Aham. Sim. Então, isso significa que a gente pode somar todas as entalpias, ok? Então, quanto é menos 94,1 mais menos 136,6 mais 17,9? Quanto dá essa soma? Menos 212,8. Menos 212,8, ou seja, seria a alternativa A. Ah, Muito bem, criança. Ok? Alguma dúvida? não. Não? Tudo bem com a lei de Hess, então? Ninguém tem dúvida? Não? Porque na próxima aula a gente vai começar a falar sobre energia de ligação. Tá? Energia de ligação. Já vou pedir para os senhores fazerem uma revisão, tá? Uma revisão que nós precisaremos sobre ligação covalente. Tá? Vocês precisam revisar esse assunto aqui, ok? Precisa saber, a partir de uma fórmula molecular, por exemplo, CH4, como é que eu monto a fórmula estrutural? É isso aqui que eu preciso que vocês estejam para a próxima aula, tá? Que vocês relembrem do conteúdo do primeiro ano, tá? Como é que a gente faz para montar a fórmula estrutural a partir da fórmula molecular, ok? A gente vai ver agora a energia para quebra dessas ligações, tá? Então, a gente precisa montar a molécula certinha, bem? Tá? Isso vai facilitar a vida de vocês em ligações, em energia de ligação, que é o terceiro método para determinação da entalpia da reação, tá? Da variação da entalpia. Tudo bem, galerinha? Ô, professora, tem que ver aquele negócio é polarização? O conteúdo? Ligação covalente. Ligação covalente. Mas esse aí das estruturas é na ligação covalente mesmo? É, fórmulas estruturais, tá? Então, por exemplo, deixa eu falar rapidinho. Por exemplo, ó, O2, um oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio. Primeira coisa que você vai fazer, vai na tabela periódica, certo? De que família é o O2? Alguém lembra? 6A? 6A, perfeito. Se ele é da 6A, isso significa que ele tem quantos elétrons na última camada? 6. 6, né? Então, ó, a gente vai fazer aqui a fórmula de Lewis, tá? Eu tenho 2 oxigênios, então 1, 2. Então, agora a gente vai colocar a quantidade de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De acordo com a teoria do octeto, o que precisa acontecer com cada oxigênio para eles ficarem estáveis? Eles precisam fazer quantas ligações? 2. 2. Então, olha, eles vão compartilhar os elétrons através da ligação covalente. Então, esse primeiro oxigênio tinha 6, agora ele tem 7, agora tem 8. E esse também. Como é que a gente representa a ligação covalente? Não é através, essa daqui é a fórmula de Lewis, ok?
que você mostra os elétrons de valência. A fórmula estrutural, e é essa que a gente vai precisar para a próxima aula, que a gente vai fazer, ó, oxigênio. Oxigênio, cada par compartilhado, você substitui por um? Uma setinha. Por um? Não entendi. Essa barrinha aí, uma barrinha. Um traço, isso. Então, no caso aqui, teremos 2 traços. Tudo bem? Lembram-se disso? Sim. Então, é isso que você precisa saber fazer para a próxima aula. Ok? Ó, vou dar só mais um exemplo, hein? H2O. Agora que nós temos 2 elementos químicos diferentes. O hidrogênio, que família ele é? Uma. 1A. E o oxigênio a gente já viu que é 6A. Então, agora a gente precisa eleger o átomo central, ou seja, aquele ao qual os outros estarão ligados. Vai ser o hidrogênio ou vai ser o oxigênio? Quem determina isso? Você vai procurar aquele que tem maior valência, né? Ou seja, aquele que faz o maior número de ligações. No caso do hidrogênio, o hidrogênio faz quantas ligações? Uma. E ele vai se assemelhar ao hélio, né? Ele vai fazer apenas uma ligação. E o oxigênio vai fazer 2 ligações. Então, quem é o central? Oxigênio. Oxigênio. Então, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, se o hidrogênio está na família 1A, ele só tem um elétron, e o oxigênio tem 6, porque está na 6A, certo? Então, esse daqui tinha 1, agora tem 2 elétrons. O oxigênio tinha 6, agora tem 7, agora tem 8. Todo mundo está feliz? Uhum. Então, o que a gente faz agora? Substitui o par que foi compartilhado por um traço. Então, seria isso daqui, ok? A molécula de água. Eu quero que vocês estejam craques nisso para a próxima aula, tá bom? Tá bom. Então, por hoje é só, tá? Façam os exercícios do caderno de atividades, tá? O restante. Eu acho que eu também liberei uma trilha para vocês, que ela vai ficar disponível apenas até a sexta-feira da semana que vem, tá? Não deixem, por favor, de realizar as atividades do Positivo On, porque elas valem nota. Ok, pessoal? Tá? Então, façam as atividades. Façam as atividades do Positivo On, ok? Alguma dúvida? Ô, Dani, Diga. pode já fazer o positivo ou esperamos explicar a energia de ligação? Olha, eu olhei as questões lá e eu não vi nenhuma questão de energia de ligação. Mas se você quiser esperar para fazer a semana que vem, talvez seja melhor, tá? Espera para fazer a semana que vem, mas não esqueçam de fazer, tá? Mas eu dei uma olhada, não vi nenhuma questão, mas pode ser que, né? Então, espera um pouquinho, porque eu olhei por cima, tá? Então, espera até a semana que vem, aí vocês realizam as atividades. Mas não deixem de fazer, por favor. Ok? Então, crianças, é isso, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguma dúvida? Não? Não. Ok. Então, meus amores, fiquem com Deus, tá? Um bom restinho de semana para vocês e a gente se encontra, então, na próxima semana, tá? Beijos. Tchau. Tchau. Tchau, pronto.